Olá, você já influenciou pessoas? Você acredita em todas as informações que chegam até você? Meu nome é Daniels e eu gostaria de pensar aqui juntamente com você ou com vocês que estão aqui assistindo este vídeo sobre ser um mensageiro. Ser um mensageiro enviado. Quando você é mandado, é enviado, é incumbido de transmitir uma mensagem, de levar uma influência às pessoas, a uma comunidade ou a uma sociedade. Eu estou vendo aqui o texto de Marcos capítulo 1, versículo 2. O evangelista Marcos, que viveu no primeiro século da era cristã, escreveu seu livro, o Evangelho de São Marcos, nos anos 50, 60 depois de Cristo ter vindo aqui à Terra, ter vivido aqui. E há um texto que ele escreveu, um versículo 2, que eu cito aqui dizendo: como o profeta Isaías tinha escrito. Ele, ou seja, o profeta Isaías escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Marcos, capítulo 1, versículo 2. Vou ler de novo. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Anunciar a mensagem de Deus é um estilo de vida e é também um desafio constante. Há momentos que o mensageiro tem que trazer a mensagem a despeito de sua própria vontade e a despeito da vontade dos seus ouvintes. Nem sempre o mensageiro enviado por Deus vai falar uma coisa que você quer ouvir, ou que as pessoas queiram ouvir, ou que vá agradar as pessoas. Há relatos na Bíblia de profetas sendo chamados, vocacionados para serem mensageiros, para serem profetas, e eles mesmos não estarem muito à vontade com essa vocação, com esse chamado, mas vão fazer porque é o próprio Deus que os chama. Deus nem os convida, Deus os chama e os vocaciona, os ordena para irem e transmitirem suas mensagens. Há momentos em que a mensagem será extremamente prazerosa. Você transmite a mensagem e os ouvintes gostam de ouvir aquilo que estão ouvindo. Vai ser prazerosa tanto para o mensageiro quanto para os ouvintes. Então, será que é mesmo necessário um pregador ser, uma vez ou outra, ou muitas vezes, ele ser rejeitado? Será que é necessário um pregador ser contestado? E até mesmo, será que um pregador precisa ser desrespeitado e tem que ser perseguido? Será que não poderia o pregador das mensagens que vem de Deus, já que ele é um pregador de Deus, ele fala das coisas que vêm lá dos céus, que vêm do coração do Eterno, será que ele não pode fazer e falar as coisas de tal maneira que as multidões apenas se deliciem ou se desarmem contra ele? Será que ele pode dar um jeito de conversar com as pessoas para elas não o perseguirem e ainda assim aceitarem a mensagem que ele está pregando? Será tão difícil assim pregar a mensagem de Deus para as pessoas, para que elas elas se tornem mais resistentes ainda? Você vê na Bíblia
vários relatos dos profetas sendo contestados, perseguidos, não só dos profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo o tempo todo foi sendo minado, perseguido pelos religiosos da época, por pessoas que se sentiam ou enciumadas ou contrariadas na sua cultura, na sua filosofia, na sua teologia, diante daquilo que Jesus inspirava, emanava, transmitia para as multidões e até para os seus discípulos. Na verdade, Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele adverte, ele chama atenção para o fato de que o pregador do Evangelho não deve esperar sorrisos, não deve esperar aplausos de todos, o tempo todo. Isso não vai acontecer. Eu, inclusive, quero falar para aqueles que são pastores, evangelistas, missionários, missionárias, líderes que estão à frente de comunidades religiosas ou de grupos, que não vai acontecer das pessoas o tempo todo gostarem do que você fala e do que você faz. Por isso você precisa estar muito consciente e até mesmo responsável, se responsabilizar daquilo que você fala, do padrão, da conduta, da mensagem que você transmite, porque as pessoas vão falar mal de você, não vão gostar do que você fala e nem de você, justamente porque você está transmitindo algo que as toca, que talvez até as incomoda. Paulo disse na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Isso foi o que Paulo falou. Estou aqui com uma tradução da Bíblia na linguagem de hoje para ficar mais acessível culturalmente a mais pessoas. Mas diante desse texto aqui que Paulo fala que as pessoas, vai chegar um tempo que as pessoas não iam querer dar atenção ao verdadeiro ensinamento, à sã doutrina, como você preferir a tradução, as pessoas não iam mais dar atenção à sã doutrina e elas iam arranjar para si mesmas mestres, pregadores. Ou seja, o cristianismo na época de Paulo ia se manter até um certo ponto, mas ia chegar um momento em que as igrejas, os cristãos ou pessoas que eram ouvintes, assistentes daquela mensagem do Evangelho que eles estavam distribuindo, essas pessoas iam se cansar de ouvir esse Evangelho, iam querer uma coisa mais agradável às vontades delas. E isso acontece. Então é por isso que é de suma importância, é de prioritária importância, que quem transmite as palavras de Deus esteja coerente, se santifique, se aperfeiçoe, se melhore sempre, se exercite espiritualmente e que seja inclusive humilde, pois ele mesmo sabe de suas deficiências. Eu estava vendo um documentário sobre Calvino. Calvino, no final de sua vida, disse que não fez nada de importante. Note bem, Calvino dizer que não fez nada de importante, que não era nada. Não passava de uma pessoa cheia de falhas a vida toda. Ou seja, isso é uma nota de humildade até. E o pregador, o mensageiro, tem que estar consciente de suas deficiências, mas ainda assim lhe pesa a obrigação, lhe pesa o chamado, lhe pesa a missão de falar aquilo que a eternidade lhe confere, aquilo que a metafísica divina lhe concede, lhe dá para entregar, ele lhe entrega a mensagem para ele entregar à população, para ele entregar à comunidade,
para ele entregar aos grupos, para ele entregar à sociedade. E ele deve fazer essa entrega de mensagens sem perda de tempo. Eu estou já há mais de um ano sem campo eclesiástico. Eu fui pastor de igrejas mais de 25 anos. Chegou o momento que eu fui migrando para uma congregação pequena, até mesmo para ficar, acabei ficando sem campo. E comecei a trabalhar como motorista de aplicativo para me sustentar, ajudar a minha família. E ali no carro, muitas vezes eu transmiti a mensagem do reino para as pessoas, e ainda transmito através de conversas, direto ou indiretamente eu transmito princípios dessa realidade restauradora que é o Evangelho de Jesus. Isso não quer dizer que eu deixe de trabalhar para ficar pregando, porque eu não posso, eu tenho que sustentar minha família agora. Eu não recebo uma côngrua pastoral, eu não recebo salário de igreja nenhuma, estou por minha própria conta. E diante disso daí, eu sinto o chamado constante para voltar a pregar. Então eu cheguei à conclusão que tive que fazer o quê? Eu não tenho igreja, não há tempo agora, com o trabalho que eu faço para me sustentar, de até mesmo ir ao domingo, ficar muito tempo dentro de uma igreja frequentando. Então o que eu faço? Eu tenho o Instagram, tenho o YouTube, tenho o Facebook, tenho mídias sociais. Está aí uma coisa que eu posso usar como plataforma para continuar transmitindo a mensagem para as pessoas. Eu não posso parar de transmitir essa mensagem porque é uma incumbência que eu recebi há muito tempo, desde a infância eu fui percebendo essa incumbência, inconscientemente eu já estava envolvido com a mensagem, sem saber que eu seria pregador, pastor, seja lá o que for. Aliás, eu não preciso nem me considerar pastor ou coisa assim, eu me considero talvez um mensageiro, porque eu tenho uma enorme responsabilidade e eu não posso parar. Então, por isso eu voltei a transmitir a mensagem da realidade restauradora, de uma vida melhor, uma vida com Deus, ou seja, o Evangelho. Eu passei a usar o que eu estou usando agora, e eu agradeço se você está ouvindo. Se você compartilhar, agradeço 1000 vezes, porque você estará cooperando com a minha missão. Na verdade não é minha, como eu disse, é uma incumbência que eu recebi. Então você estará cooperando com alguém muito maior que eu, na verdade. Eu sou um cisco, um graveto agitado pelo vento, talvez, mas se você compartilhar ou chamar outros, convidar outros para assistirem as minhas mensagens no YouTube, etc., e ler também as mensagens que eu escrevo, eu agradeço muitíssimo e é claro, eu sei que você estará participando de algo maior que eu e que a minha própria missão. Eu aqui sou apenas um canal, um vaso, um transmissor de um conteúdo que vai além de mim. Vai além de mim. Então o mensageiro tem uma enorme responsabilidade. Ele deve chamar a atenção da população para a vinda de alguém mais importante. Ele deve conscientizar as pessoas acerca da atenção a ser dispensada para os acontecimentos que vão ocorrer. Se ele sabe que vai acontecer alguma coisa, seja uma epidemia, ou seja uma grande colheita, uma grande melhora, e ele é um mensageiro, então ele deve chegar antes para preparar as pessoas para aquilo que vai acontecer. João Batista, por exemplo, em Marcos, capítulo 1, capítulo 2, ele chegou preparando as pessoas para a vinda de Jesus, que era o Messias. Era uma grande notícia que ele trazia. Ele falava, preparem-se, e ele batizava as pessoas. Então, o mensageiro deve conscientizar as pessoas acerca dos acontecimentos. E o mensageiro precisa ser persuasivo, claro. Ele não vai chegar simplesmente na lata e atingindo as pessoas. Mas ele tem que ser persuasivo para deslocar os ouvintes de suas rotinas, do seu dia a dia,
os ouvintes que estão ali envolvidos em seus problemas, envolvidos em seus sofrimentos, levá-los para novas esperanças, levá-los para as promessas, levá-los para os planos para os quais estes ouvintes estão sendo convidados, para que eles participem desses planos divinos, planos importantes que o mensageiro está ali para recomendar, para transmitir. Ele tem que preparar o caminho. Aqui em capítulo 1 de Marcos, a missão de João Batista era preparar o caminho, era a missão dele, mas não deixa de ser a missão de um mensageiro que é enviado pelo Eterno, por uma consciência superior e límpida e criadora de todas as coisas. Esse mensageiro tem que preparar o caminho, ele tem essa missão. Uma mensagem não deve ser apenas palavras jogadas sem responsabilidade. Hoje está um tal aí de abrir lugares religiosos, e você passa em frente e vê as pessoas gritando como se fossem monstros, vão gritando para as pessoas, vão gritando para emocionar as pessoas, para capturar a consciência das pessoas. Só que transmitir uma mensagem da transcendência tem que haver muita responsabilidade. Outro dia um repórter expressou em rede social comentários depreciativos e até mesmo preconceituosos contra médicas que vieram ao Brasil. E quem pegou os comentários dele expôs o assunto à mídia, né? E essa pessoa depois teve que se retratar, teve que pedir desculpas, teve que assumir que havia falado de uma forma inconsequente, de maneira inconsequente sobre aquelas médicas que eram de outro país, eu não vou dizer qual, não interessa aqui agora. Eu estou falando da mensagem que a repórter no caso ali, né, transmitiu. A repórter é uma mensageira. Ela deve aprender a conter suas palavras e direcionar suas palavras da melhor maneira possível para transmitir a informação. A gente hoje em dia vê um bocado de repórteres que transmite a notícia, mas já transmite com o preconceito deles. Transmite pensando em atacar ou desestabilizar uma instituição. Eles não estão assim transmitindo uma informação pura da origem do acontecimento, estão transmitindo a informação com a tendência que eles querem, com a ideologia que reveste o coração deles, a consciência deles, o desejo deles de transmitir aquela crença que eles têm. Então não estão sendo fiéis à mensagem. A missão de um mensageiro pode causar problemas maiores ou pode trazer benefícios a muitos, mas ele não pode deixar de ser fiel ao conteúdo da sua mensagem. Uma coisa é certa, gente, sempre haverão críticas, sempre haverão oposições. Se você quer transmitir o melhor para a vida das pessoas, ainda assim vai ter pessoas, muitos vão gostar, mas vão aplaudir, mas haverão pessoas que vão achar que você é um pretensioso, um falso, um guru aí desses de meia tigela, etc. Você vai encontrar oposições, porque haverão pessoas que não vão concordar com seus pontos de vista, haverão aqueles mais educados que vão criticar, mas querem entender o porquê da sua mensagem. Preparar o caminho é o que Deus ordena. Prepare o caminho do Senhor, está escrito lá pelo profeta Isaías. De acordo com esse texto que eu citei, isso é o que Deus ordena. Preparem as veredas para o nosso Deus, preparem os caminhos, que Ele é o Rei que vai passar ali. Você está preparando o seu caminho para estar na presença de Deus? Prepare o seu caminho, prepare a sua vida, porque a sua vida tem um certo número de tempo aqui. E o que você está fazendo da sua vida?
Comece a pesquisar, comece a ler, principalmente a Bíblia, comece pela Bíblia, comece a ler, a orar, a buscar a Deus, porque a sua vida, entenda isso, a sua vida tem um propósito, você existe aqui nesse mundo para alguma coisa, você é importante, você é um mensageiro, de uma forma ou de outra você está transmitindo coisas para as pessoas, então que você transmita tudo de bom para você, que a paz reine no seu coração, que as coisas deem certo para você, que você seja resiliente, mesmo diante de críticas, mesmo diante de ofensas, você vá em frente naquilo que no seu coração você está formando como um padrão digno, um padrão de excelência para melhorar a vida sua e de outras pessoas.